Qualquer coisa, é só avisar, eu estou por aqui. Obrigada, Luiz. Eu agradeço a você e a todos os organizadores do ciclo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, discutindo um pouco, né, de exercício, desse papel do músculo esquelético na vida das pessoas, que muitas vezes a gente não se dá conta de que ele é fundamental para a saúde. Então, eu espero que a gente possa ter uma palestra e uma discussão bem bacana e a gente consiga olhar para esses pontos com bastante atenção e tentar realmente dar a importância que o músculo esquelético realmente merece, tá? Então, pessoal, eu vou falar da importância da manutenção da massa e da força muscular no envelhecimento. Essa relação entre exercício físico, sistema imune e como essa modulação da massa muscular, ela pode ser fundamental para que todo o nosso organismo funcione da melhor forma possível. Mas quando a gente pensa em músculo esquelético, geralmente a imagem que vem na nossa cabeça é de pessoas extremamente fortes, né? Para aqueles que são um pouquinho mais velhos, vão lembrar do Ronnie Coleman, do Schwarzenegger, os mais novos agora, o The Rock, a Graciane Barbosa, que tem realmente uma musculatura esquelética bastante proeminente, mas o músculo ele não é só estético, não é só para competição, não é só para gerar uma força extremada. O músculo está muito relacionado com outros parâmetros que são fundamentais para a nossa vida, que não só ser bonito ou ser forte, mas ser saudável. Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente se pergunta é qual a importância de se estudar o músculo esquelético? Por que ele é tão importante? Aí a primeira coisa que eu digo a vocês, que o músculo esquelético, ele é fundamental na nossa evolução. Quando a gente se torna bípede, é porque a gente conseguiu fortalecer esses músculos, principalmente do abdômen e das costas, para poder ficar em pé. Desenvolver uma musculatura correspondente nas pernas, na parte anterior e posterior, para que essa postura fosse alcançada. Um outro ponto é a musculatura do nosso rosto, que permitiu que, a partir de expressões e mudanças nessas contrações do músculo da face, a gente conseguisse se comunicar uns com os outros. Também a musculatura das mãos, com essa coordenação fina, que permitiu a escrita e permitiu que a gente também conseguisse não só se comunicar, mas estabelecer regras, um sistema organizacional que hoje a gente tem como sociedade. Então, quando a gente fica ou consegue essa postura bípede, a gente consegue explorar novos territórios, consegue plantar, consegue fugir, né, das ameaças, dos predadores, consegue construir coisas, consegue se comunicar. Então, o músculo esquelético ele está muito relacionado com essa evolução e essa transformação no ser humano que a gente tem hoje. E ele tem como características representar 45% da nossa massa corporal total. Alguns autores dizem 40%, outros dizem 50%, mas em média 45% da nossa massa corporal total. A gente tem mais de 660 músculos que vão fazer funções distintas no nosso organismo. Então, eles não só permitiram essa evolução, mas eles também permitiram a produção de movimento, a estabilização do corpo, a produção de calor, e aqui é um ponto muito importante e muito interessante. Quando a gente observa o metabolismo basal do músculo esquelético, ou, na verdade, o metabolismo basal do nosso corpo, 30% da energia gasta para manter esse metabolismo basal é em decorrência do músculo esquelético, para manter esse músculo esquelético fazendo essa produção de calor. Ele também produz e utiliza substratos metabólicos. Possui o maior conteúdo proteico do organismo. O músculo é feito de proteínas, né, que trabalham tanto na contração, na regulação, quanto na estrutura do músculo. Ele é feito só de proteínas. Então, a gente tem ali um estoque muito importante dessas proteínas, que em alguns momentos, quando a gente tem uma doença, um momento de privação nutricional muito grande, essas proteínas vão ser fundamentais para a manutenção da sobrevivência. E o músculo,
é a maior fonte de glutamina do nosso organismo. O fígado tem um papel muito importante também nesse estoque, esse armazenamento de glutamina, mas o músculo esquelético é responsável por cerca de 80% dessa produção e armazenamento da glutamina. E por que a glutamina é importante? Daqui a pouco, a gente vai observar que a glutamina ela é um substrato energético que vai ser essencial para o funcionamento do sistema imune. Então, o primeiro link, a primeira ligação entre o músculo esquelético e a nossa imunidade vem da glutamina. Além disso, ele tem função cardiovascular, auxiliando no retorno venoso, cerca de 25% do débito cardíaco em repouso. Então, a gente precisa dessa musculatura atuando para que esse sangue possa chegar de novo ao coração e poder passar pelos processos para depois ser injetado ao corpo. A gente tem um sistema inspiratório, respiratório, em que a gente vai trabalhar com a inspiração e a expiração forçada, que também vão precisar da musculatura esquelética para conseguir fazer esse fluxo de ar. E atualmente a gente conhece uma função nova, que é a função endócrina do músculo esquelético. Como assim uma função endócrina? Quando a gente olha para o músculo esquelético, inicialmente a gente achava que ele estava condicionado a realizar contração muscular, utilizando algum substrato energético, a glicose, a gordura, ou mesmo proteína, né, passando por todos aqueles processos de transformação para depois ser utilizado na forma de açúcar. Mas percebeu-se lá no início da década de 80, principalmente, onde os trabalhos apontaram com mais certeza que o músculo também tinha uma função endócrina. Ele é capaz de produzir proteínas que vão se comunicar, ou principalmente, vão levar uma mensagem de necessidade de energia desse músculo para diferentes órgãos e tecidos. Já se sabia que o tecido adiposo fazia isso, né, com as adipocinas, mas, tempos depois, até por já se saber do tecido adiposo, começou-se a investigar esse papel no músculo e percebeu que sim, ele estabelecia uma comunicação com o fígado, com os vasos, com o pâncreas, com ossos, com o cérebro, com o coração. E que muitas vezes essa sinalização de energia também poderia significar outras mensagens, que depois a gente pode conversar melhor e a gente vai olhar essas mensagens para o sistema imune, mas que estabelecem um melhor funcionamento não só do músculo esquelético, mas de várias funções do nosso organismo. E aqui é um ponto bem importante. Quando se pensa, por exemplo, em fármacos que tentam simular esse papel do músculo esquelético, ou mesmo do exercício no organismo de alguém, a gente tem mais um entrave. Além do exercício trabalhar em vários mecanismos do nosso corpo, em vários sistemas, a gente também tem um músculo estabelecendo comunicação para que o gasto de energia, para que o metabolismo e mesmo a energia gerada, o calor gerado, sejam suficientes e eficientes para produzir movimento. Então, a gente tem mais um fator que deixa o exercício como algo bastante exclusivo e muito difícil de mimetizar ou de simular. E aí a gente tem uma relação bem grande com a saúde, olhando para todas essas funções do músculo esquelético, principalmente quando a gente pensa em regulação da massa muscular. A quantidade de massa muscular, ela está diretamente relacionada com o nosso estado de saúde. Claro que hoje a gente sabe que a massa muscular, o tamanho da massa muscular não está diretamente relacionada com a produção de força, né? Nem sempre um músculo tão grande vai gerar tanta força. A gente tem outros fatores relacionados, mas a gente sabe que todo mundo precisa de uma massa ideal. A gente tem uma massa que deixa o nosso organismo em equilíbrio, em homeostase. Se a gente tiver muito menos ou menos que essa massa muscular considerada ideal, ou se a gente tiver mais, a gente vai privilegiar uma coisa ou vai perder em outra.
Então, esse trofismo muscular, essa regulação da massa muscular, ela vai estar relacionada primeiro à homeostase, ao equilíbrio. Cada um de nós vai ter um nível de massa muscular ideal, uma quantidade ideal para que a gente possa viver de uma forma não só saudável, mas realizando as nossas tarefas da vida diária, conseguindo fazer deslocamentos, conseguindo carregar pesos. Então, a gente diz que quando o nosso músculo está em homeostase, ele está em eutrofia, ou ele é eutrófico. Eu significa verdadeiro, trofismo, essa regulação. Então, a gente tem um tamanho verdadeiro, um tamanho ideal para esse indivíduo. Quando a gente tem um aumento dessa massa muscular e consegue aumentar esse volume de massa, a gente tem a hipertrofia, quando a gente ganha essa massa muscular e a gente pode utilizar para o esporte, para uma melhor relação com a força, para que a gente se sinta bem, também está relacionado à saúde. Então, a gente pensando, tá, numa regulação de massa, a gente vinda de exercício, sem adicionais. E a gente vai ter uma relação legal com a saúde, e geralmente, quando a gente tem uma massa grande, ou tem uma produção grande de força, a gente acaba favorecendo o desempenho esportivo. No entanto, quando a gente tem uma perda de massa muscular, causando hipotrofia, a gente começa a ter problema. Porque quando a gente perde massa muscular, a gente acaba perdendo muitas daquelas funções do nosso organismo, ou pelo menos a forma ótima de realização daquelas funções do nosso organismo. Em alguns casos, a gente pode até ter essa massa muscular utilizada como um substrato energético para sobrevivência. Aqui a gente vai falar hoje bastante do envelhecimento, mas quando a gente pensa em doenças crônicas, como câncer, por exemplo, que é o grande exemplo, porque a perda de massa muscular em alguns tipos de câncer é muito rápida, né? É bastante assustadora até pelo ritmo que ela acontece, mas muitas vezes está relacionado principalmente à manutenção daquele metabolismo. Como você tem um outro organismo dentro de você, entre aspas, trabalhando e consumindo energia, e você começa a ter sintomas do tratamento, da própria doença, não consegue comer direito, vai ter anorexia, então isso acaba fazendo com que o seu organismo ele gaste todas as reservas possíveis. E quando essas reservas já não existem, se a gente pensar em gordura, ele começa a utilizar o músculo para poder fazer essa reserva, né, de energia e até utilizar como energia. Mas essa perda de massa muscular, ela também impacta no envelhecimento, porque ela acaba reduzindo a capacidade do indivíduo de realizar suas próprias atividades. Ele começa a sentir limitações e problemas de locomoção, de equilíbrio, de controle de postura, ele tem problema para carregar peso. Então, a gente começa a ter várias limitações relacionadas a isso. A gente também tem perda de massa muscular pelo jejum. Jejum de 12 horas já desencadeia no nosso organismo um mecanismo de quebra de proteína, já imaginando que esse organismo vai ficar muito tempo sem ter reposição de energia. Então, a gente já começa os gatilhos para quebrar proteína a partir de 12 horas. Tem a denervação, quando, por exemplo, alguém sofre acidente e perde a inervação em alguma área, né, de musculatura esquelética. A gente pode pensar, por exemplo, do nervo esquiático, o famoso ciático. Se você perde essa inervação, você acaba perdendo a massa muscular, principalmente da perna, da parte posterior, fica ainda mais pronunciada. E essa que eu estava falando para vocês, que é a caquexia, que é a perda de massa muscular relacionada a doenças. E a gente vai conversar mais dessa perda relacionada ao envelhecimento, mas também vai falar um pouquinho das doenças. Então, se a gente olhar dentro desse espectro do envelhecimento, hoje é um tema muito importante e que tem ganhado bastante atenção, porque o número de idosos no mundo tem aumentado muito nas últimas décadas.
Aí vocês podem dizer assim para mim, não, professora, mas a gente viu que com a pandemia morreu muita gente, e o número de idosos e as projeções devem diminuir. Algumas até falam dessa possibilidade de diminuição do número de idosos e das projeções serem um pouquinho menores do que se pensava anteriormente ou antes da pandemia. Porém, a própria Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas, eles dizem que não, que apesar da pandemia, o ritmo de envelhecimento da população não deve diminuir ou não deve ser tão alterado por causa da doença, até porque não foram só idosos que foram acometidos por ela. Então, se a gente olha no mundo, a gente vê uma evolução muito grande dessa população aqui de idosos. O quanto essa população cresceu, e se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que populações mais velhas têm crescido muito ao longo do tempo. Então, a população ela não tem só envelhecido, mas ela tem envelhecido mais. Ela tem se mantido mais velha, chegando a idades próximas de 100 anos, né? A gente tem vários exemplos. E no Brasil não é diferente. A gente observa mais ou menos o mesmo padrão de número de idosos no mundo. As últimas projeções antes da pandemia relatavam que o número de idosos com mais de 80 anos seria aproximadamente 30% do número total de idosos, e que, dentre esses idosos, a maioria seria mulheres. O que a gente pode até pensar, no geral, por parâmetros anteriores, que esse número de mulheres seria, né, plausível, porque as mulheres se cuidam mais, acabam, né, prevenindo mais doenças ou tendo um estado de saúde muito melhor, mas também tem a relação com a morte masculina em idades mais jovens, né? Esse número é maior que o de mulheres, e por isso que as projeções apontam para mais mulheres idosas daqui a alguns anos. Então, as projeções, elas apontavam para 30,2 milhões de idosos em 2017, que foi o que a gente viu, e em 2060, se espera 50,8 milhões de idosos. As projeções da ONU para 2050 apontam 2 bilhões de idosos no mundo. Pode ser que a gente tenha uma pequena variação por causa da pandemia, pode ser, mas os números são próximos ao que a gente vê nessas projeções. E o envelhecimento, ele é um processo natural, contínuo e inerente aos seres vivos. Não adianta, pessoal, vocês podem comer muito bem, vocês podem dormir bem, vocês podem se exercitar bastante, mas vocês vão envelhecer, porque isso é característico dos seres vivos. Claro que pessoas que se cuidam, que pessoas que têm uma vida mais tranquila, vão envelhecer num ritmo mais lento, mas vão envelhecer também. E esse envelhecimento, ele está relacionado ao declínio progressivo de todas as funções do organismo, fisiológicas, bioquímicas, moleculares, cognitivas. Então, a gente vai ter essas alterações. Sempre lembrando que quanto mais a gente se cuida, quanto melhor a nossa genética, menor esse ritmo de envelhecimento, mas vai acontecer com todos nós. E uma dessas modificações que é muito preeminente, que chama muita atenção, é a sarcopenia. A sarcopenia é uma perda de massa muscular que inicialmente era caracterizada como uma perda de massa muscular, mas hoje, antes da massa, considera-se a perda de força muscular, que vai trazer diversas limitações para o indivíduo. Hoje ela é considerada uma doença relacionada a alterações adversas em suas características que vão se acumulando ao longo da vida. Por que se acumulando? Porque muitas pessoas podem ter hábitos que não sejam tão bons ou podem ter doenças associadas, e essa perda de massa muscular ela pode já acontecer antes desse período de maioridade, de terceira idade do envelhecimento. Apesar que a gente sabe que o pico de ganho de força e massa muscular acontece por volta dos 20 anos e que o primeiro declínio acontece por volta dos 30. Então, a gente já começa a entender que, sim, a gente já perde massa
muito tempo antes disso ser perceptível ou impactar negativamente na nossa vida. A gente tem um CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças para Sarcopenia, caracterizando, sim, a perda de massa muscular como uma doença. Então, a sarcopenia, ela se relaciona à perda de força, à perda de quantidade e qualidade da massa muscular, que é um ponto extremamente importante, e redução do desempenho físico, principalmente de parâmetros da marcha, como a amplitude da passada, a velocidade, né, desses passos. Você acaba tendo problemas de deslocamento, anteriorização do tronco, que vão facilitar as quedas, né? Você com uma menor, a pessoa com uma menor massa muscular, e essa perda de equilíbrio, com essa anteriorização do tronco, acaba tendo muito mais quedas e muito mais problemas. Então, nesse sentido, a sarcopenia, ela está relacionada à neurodegeneração. A gente tem perda de motoneurônios e de unidades motoras, principalmente das fibras do tipo 2. Então, quando se fala dessa perda de força, ela está diretamente relacionada com essa perda de unidades motoras das fibras do tipo 2, que geralmente são reinervadas por motoneurônios das fibras do tipo 1, mas que não têm a mesma qualidade ou mantêm as características tão boas assim das fibras do tipo 1 para que se possa melhorar o metabolismo oxidativo. Não. Você aumenta esse número de fibras do tipo 1, mas você não é tão eficiente. Existem fatores nutricionais relacionados. Geralmente, com o envelhecimento, a gente tem uma menor ingestão proteica e tem deficiências de vitaminas em muitas das pessoas. Geralmente, nessa idade, a gente tem uma maior inatividade, porque as pessoas param de ser ativas não só nesse sentido do exercício, mas como elas ganham um tempo maior, relacionado principalmente à aposentadoria, à falta de uma ocupação formal, elas acabam tendendo bastante à inatividade. Tem a genética, que pode ser favorável ou não. Muitas pessoas acabam tendo um padrão genético que não favorece a manutenção ou o ganho fácil de massa muscular. Então, isso acaba também prejudicando esse processo. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de inatividade, quando a gente fala de fatores nutricionais, a gente também fala de epigenética, que também é um fator que pode modular esse código que a gente tem. Então, isso pode melhorar, não fica um padrão fechado. E a gente também tem os hormônios que diminuem. Diminui testosterona, diminui fator de crescimento semelhante à insulina e geralmente aumenta a resistência à insulina, que prejudica bastante esse metabolismo. Então, diante dessas alterações, a gente pode observar uma redução dessa massa muscular, que vai estar relacionada com alterações diretas do músculo esquelético, como o aumento de espécies reativas de oxigênio e de inflamação, que vão contribuir diretamente para a quebra de massa muscular, para a quebra de proteína muscular. A gente vai ter piora da função contrátil, porque essas proteínas também já não vão estar tão boas assim. Lembra da qualidade da massa muscular? Está relacionada a isso. Ela também prejudica essa função contrátil, a gente vai ter problemas com cálcio. A gente tem uma redução do metabolismo, a gente tem uma diminuição das fibras glicolíticas, das fibras do tipo 2. Essas alterações do organismo e do músculo esquelético, elas vão causar uma redução da força e do desempenho muscular, que vão deixar esse indivíduo mais vulnerável a quedas, a institucionalização, a morbidade, que é essa relação com doenças e sintomas e até morte precoce. E isso vai prejudicar a qualidade de vida desses indivíduos. Eles vão ficar muito mais limitados e tendem a ficar com o tempo pior, porque isso se torna um ciclo vicioso. E a gente tem algumas condições que agravam ainda mais esses problemas com o músculo esquelético, como a gente vê na caquexia. Aqui a gente tem uma imagem, né, de ressonância mostrando a perna
de um idoso com massa muscular normal e a perna de um idoso com caquexia cardíaca, que quando você tem uma perda de massa muscular bem grande, relacionada não só ao envelhecimento, mas também à doença. E o que a gente percebe nesses indivíduos? A gente percebe que essas pessoas que têm menos massa muscular, mesmo que elas tenham um VO2 de pico bastante semelhante ou igual, quando o indivíduo ele não tem essa perda de massa muscular, ele tende a viver mais do que o indivíduo que tem a perda de massa muscular. Mostrando que o músculo esquelético ele não vai se relacionar só com a produção de força, que já é bastante, mas ele vai ter relação com outras funções do organismo, ou pelo menos com a manutenção desse organismo em equilíbrio. Dessa forma, qual é a relação entre o músculo esquelético e o sistema imune? Que foi aquilo que eu falei para vocês, que ia falar um pouco, né? Propus também. Então, se a gente olhar para o sistema imune, antes um pouquinho da gente fazer essa relação, a gente vai ter que lembrar que a gente tem duas frentes nesse sistema imune. A gente tem o sistema imune inato, que seriam as barreiras naturais que a gente tem no nosso organismo, e as primeiras células, aquelas que estão principalmente no sangue, lá os leucócitos, né, que depois vão dar origem aos macrófagos, aos neutrófilos, que vão defender, que vão ser a linha de frente para tentar conter ou até eliminar um determinado invasor. E essa linha de frente, esse sistema inato, né, que tem essas barreiras, como aqui os pelos no nariz, né, a gente tem muitas vezes a saliva, a nossa pele. Além dessas barreiras e dessas células, a gente tem a imunidade adaptativa, que vai estar muito relacionada com a função do sistema inato, porque ela depende de um aviso desse sistema, principalmente aqui das células dendríticas e também de macrófagos, que avisem esses linfócitos, né, como os linfócitos B, para que eles façam anticorpos. Isso que está todo mundo esperando com a vacina, essa produção de anticorpos. Mas, geralmente, quando a gente tem o primeiro contato com o invasor, essa produção de anticorpos demora um pouco. Demora cerca de 7 a 15 dias. Acho que vocês já ouviram isso. Por isso que, às vezes, demora para funcionar a vacina ou até mesmo para saber se você está doente. E a gente tem os linfócitos T, que vão fazer a função, principalmente, de matar esse invasor e destruir. E é aqui que a gente tem principalmente a produção daquelas citocinas, daquela inflamação que a gente tanto tem ouvido. Dentro desse sistema, quando a gente pensa em envelhecimento da imunidade, do sistema imune, dessa imunidade, a gente fala de imunossenescência, que vai estar relacionada com o aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias também pelos macrófagos, que estão lá no sistema inato, mas que também produzem. Quando você olha essa ação do sistema imune, você vai observando que em cada etapa você produz essa citocina, você produz esses agentes inflamatórios para tentar destruir esse invasor. Mas que muitas vezes, quando ela não é contida, acaba trazendo problemas para o próprio organismo. Então, se tem esse processo chamado inflammaging, que é a elevação, o aumento dessas citocinas, dessa inflamação, principalmente do TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, das interleucinas 1 e 6. Aí algum de vocês pode falar, mas professor, a interleucina 6 também pode ser anti-inflamatória? Pode, mas ela tem uma ação anti-inflamatória sempre decorrente de um estímulo diferenciado, por exemplo, do exercício físico, principalmente um exercício mais intenso ou prolongado. E ela também vai funcionar durante um período muito curto. A gente consegue detectar essa interleucina 6 anti-inflamatória, geralmente até 30 minutos depois do exercício. Alguns artigos apontam 2 horas, mas não mais que isso. E tudo depende desse estímulo diferenciado. A gente vai ter a combinação de espécies reativas de oxigênio, que vão aumentar a probabilidade de doenças. E a gente também tem aumento de cortisol, que vai se relacionar
com a diminuição daquelas células que ajudam a destruir os invasores, que são as células T. Pensando nesse sistema e tendo agora esse parâmetro geral, o que a gente observa? A gente observa que a relação entre o músculo esquelético e o sistema imune, ela é estabelecida principalmente através da glutamina. Porque a glutamina é o principal substrato para macrófagos e linfócitos. É a partir da utilização da glutamina que essas células trabalham, que elas têm energia para realizar suas funções. Então, a gente vê aqui nesse artigo que enfatiza esse papel, dizendo que o músculo esquelético, ele contém uma alta concentração de glutamina, tem a capacidade de sintetizá-la e libera a glutamina na corrente sanguínea em altas taxas. E a gente vê que quando esse organismo ele tem uma infecção ou um alto catabolismo, por exemplo, tentando suprir de energia aquele organismo por causa de uma doença ou algum problema grave, a taxa de consumo de glutamina por todas as células do sistema imune é semelhante ou maior que a glicose. Então, além de macrófagos e linfócitos, as outras células também, quando o organismo está em perigo, também utilizam a glutamina como substrato energético. Além disso, aquela função endócrina que eu falei para vocês no início da nossa conversa, ela também está relacionada com o sistema imune. Essas citocinas aqui, que são chamadas de miocinas, porque são produzidas pelo músculo, elas acabam conversando com o sistema imune e proporcionando uma melhor ação, mesmo no organismo envelhecido. Aqui a gente tem também a meteorina, que vai trabalhar nessa indução de aumento de massa, e a redução da miocistatina, ela também vai ser sinalizada, que é aquela proteína que tenta impedir um aumento muito grande da massa muscular, e que em estados de doença ela acaba atuando mais e acontecendo uma maior quebra de proteína. Então, como a gente pode preservar essa força, essa massa muscular, a saúde e a qualidade de vida? Então, o grande ponto que todos aqui a gente conversa, e vocês têm conversado em todas essas palestras, nesse tempo do ciclo, é a atividade física. Na verdade, o exercício físico supervisionado, que é o que a gente mais preconiza, incentiva e recomenda. Mas claro que a atividade física também é importante. Mas o que a gente tem visto? Quando a gente fala em evolução, lá no começo eu falei para vocês, né, da evolução da espécie, que o músculo esquelético teve um papel extremamente importante. Hoje, com a tecnologia, o que a gente observa? Uma redução desse nível de atividade física, que impacta diretamente na vida das pessoas, na saúde, na mortalidade. Não só fazer menos atividade física, mas também aumentar esse tempo sedentário, esse tempo sentado, esse comportamento sedentário que favorece a morte por todas as causas. E se não for a morte, é você ficar doente, é você ter sintomas, é ter mais dores. E é isso que a gente mais observa hoje na literatura. E o problema dessa inatividade, além da saúde, é também o custo. Acaba onerando muito o sistema único de saúde, o que acaba prejudicando o tratamento de outras doenças, ou mesmo a destinação do dinheiro para outros fins. Então, a mudança no nível de atividade física, ela acaba se relacionando e alterando também, ou pelo menos não deixando aquele potencial genético se expressar. Porque para um envelhecimento saudável, a gente precisa da atividade física. Sempre preconizada entre moderada e vigorosa, mas hoje, né, como a professora Cláudia falou para a gente, num simpósio recente, né, das recomendações novas, se movimentar já é um grande ponto. Mas se você quiser efeitos ou resultados maiores, ela tem que ser entre moderada e vigorosa. E reduzir o tempo sentado. Por quê? Porque o envelhecimento inativo, ele acaba prejudicando o organismo, inclusive o sistema imune.
reduzindo a independência, a autonomia e deixando o indivíduo mais vulnerável a doenças. E se ele tiver alguma doença, esse quadro tende a se agravar, a ficar ainda pior. E qual é o grande ponto? Que dentro dessa inatividade, a gente acaba favorecendo a perda de força, que é o principal elemento para que a gente possa movimentar esse corpo e realizar as nossas atividades do dia a dia. E o que a gente observa? A gente observa que aqui ainda, jovens, pensando aqui por volta de 20 anos, a gente tem um pico nesse ganho de força. Mas que vai, a partir do pico, só caindo, até chegar num nível muito preocupante de força. Para que esse pico não seja tão prejudicado, a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente possa manter os níveis de força apropriados para a gente, pelo menos, fazer as nossas próprias coisas. E essa manutenção desses níveis de força é que permite que a gente se movimente, que a gente se mantenha ativo e consiga estimular esse organismo. E o que a gente vê é esse ponto, que se você se movimenta desde sempre, e aqui a gente está usando o treinamento de força como, né, um exemplo, a gente vê que pessoas que fizeram treinamento de força ao longo da vida, desde a juventude, acabam tendo uma perda muito pequena de força, que a gente consegue observar que, mesmo aos 60 anos, a força pode ser desse cara que treina uma vida inteira, ainda pode ser maior do que aquele indivíduo jovem que nunca treinou. Mas a gente pode acabar encontrando pessoas que não treinaram durante a vida. Elas não vão poder ganhar força, elas não vão poder aumentar essa massa, não vão poder utilizar, ou pelo menos vivenciar os benefícios da atividade física, do exercício físico? Vão sim. Mas eu acho que um recado que é muito importante é estimular a prática de exercícios físicos desde sempre, porque ela pode garantir um envelhecimento muito mais tranquilo e saudável. E aí vou dizer uma coisa a mais para vocês, que não só ela garante, mas hoje a gente já tem uma alta qualidade de evidência comprovando que o treinamento resistido ou de força, e a gente tem uma pequena variação para quem tem problemas articulares ou alguma doença, e até mesmo treinamento com oclusão de fluxo, garantindo esse aumento de força, de massa e desempenho muscular. E até mesmo o treinamento multimodal, esse treinamento combinado com o aeróbico, também traz muitos benefícios, né? A gente tem uma moderada quantidade de evidência, mas a gente tem muitos artigos apontando que muitas vezes, sem essa ênfase no treinamento de força, mas usando ele como complementar, você também consegue manter esses níveis apropriados ou adequados de força para a realização das atividades da vida diária. Mas eu tenho que dizer para vocês que um indivíduo que não faz nada, um indivíduo sedentário, que está muito tempo inativo, mesmo que ele faça um exercício aeróbico, ele vai ter um ganho, ele vai ter um benefício. A gente viu isso em camundongos. Quando a gente pegava camundongos sedentários e acabava fazendo o estímulo, né, do exercício, do treinamento, a gente observava que a gente tinha um aumento da área de secção transversa de um músculo com predominância de fibras do tipo 2, que é o plantares, que gera força, e também tinha um aumento da capilarização, que é normal com treinamento aeróbico, mas que a gente também tinha um aumento na massa desse músculo, mesmo com treinamento aeróbico, mostrando que se eu tenho alguém bastante sedentário, qualquer estímulo pode me ajudar. E quando a gente pensa na qualidade desse músculo e na quebra de proteínas, aqui, mostrando para vocês o sistema ubiquitina-proteasoma, que é o principal responsável por essa quebra de proteínas musculares relacionadas à sarcopenia e também à caquexia, a gente observa, por exemplo, nesses indivíduos aqui, só para vocês terem uma ideia,
a gente tem uma histoquímica, né, uma ATPase, né, de miosina ATPase, que a gente marca essas fibras e acaba colocando num determinado pH, aqui um pH ácido de 4,6 para marcar. As fibras do tipo 1, né, aqui estão escuras e as fibras do tipo 2 estão mais claras. E a gente percebe que no indivíduo que não tem essa perda de massa muscular, e aquele indivíduo com insuficiência cardíaca que tem perda de massa muscular, que a gente acaba perdendo não só essas fibras mais escuras, né, que são as fibras mais claras, desculpem, do tipo 2, mas a gente também perde a qualidade do músculo. Ela fica muito diferente. Mas, quando a gente treina, mesmo com treinamento aeróbico, a gente percebe que esse sistema aqui, ele passa a trabalhar menos, trazendo o nosso corpo ao equilíbrio, assim como a gente vê naquele indivíduo que não tem alteração da massa muscular. E, além disso, defendendo um pouquinho esse treinamento combinado, a gente tem um aumento do VO2 pico desses indivíduos. Então, aqui só para mostrar que, dependendo da situação que você enfrentar, mesmo que você não possa fazer um treinamento de força, de alta intensidade, você pode começar com aeróbico, colocar o resistido, depois enfatizar o resistido, que você vai ter bons resultados. E o grande ponto que eu venho falar para vocês é que, além disso, além de melhorar a massa, além de melhorar a força, esse exercício físico, quando ele melhora essa resposta da massa e da força muscular, ele estimula também a produção dessas miocinas, dessas citocinas relacionadas ao músculo, que não vão causar inflamação. Elas vão trazer benefícios, principalmente vão ajudar com que essas células do sistema imune trabalhem muito melhor. Aqui a gente vai ter monócitos e macrófagos que vão expressar mais essas citocinas anti-inflamatórias, mais do que essa que faz inflamação, que é o TNF. Nas células NK, que são as natural killers, que são essas células que tentam matar o invasor, a gente vai ter um aumento no número de células, vai ter um aumento da produção de citocinas, porque ela sim precisa que essas citocinas sejam inflamatórias e matem o invasor. E a gente vai ter aumento da citotoxicidade. No envelhecimento, isso não funciona direito. Nas células T, nessas células ainda não diferenciadas, a gente tem maior sobrevida e proliferação. O timo também passa a funcionar melhor. E tanto o exercício de força quanto o aeróbico, eles acabam promovendo e estimulando essas adaptações. E aqui a gente tem também a meteorina, que vai ajudar também nessa sinalização da gordura, para que a gente tenha uma melhor condução, um melhor estímulo do sistema imune. Além disso, quando a gente treina, como a gente tem essa melhor comunicação entre músculo e sistema imune, a gente acaba tendo respostas melhores desse sistema. Por exemplo, em animais submetidos a treinamento em esteira, a gente observa um aumento dessas células T que auxiliam, né, no combate a esse invasor, essa infecção, e que vão, por exemplo, se expressar aqui nos pulmões. A gente também tem uma melhora da resposta a vacinas, quando a gente tem um idoso que é exercitado, que pratica atividades físicas regulares. Ele vai ter uma melhor reserva de células que ajudam aqui nesse combate dos invasores a partir das células dos linfócitos T. Geralmente, pessoal, idosos não têm boa resposta para a vacina. Muitas vezes a vacina acaba fazendo com que eles adoeçam e mesmo vacinados, eles muitas vezes não conseguem conter a forma grave de uma doença. Por exemplo, da gripe, né, do influenza. Então, os idosos que são treinados, eles apresentam uma resposta muito melhor. Dessa forma, pessoal, a gente vê que a perda de massa muscular, ela acaba prejudicando bastante essas funções do músculo esquelético, e isso se reflete no nosso organismo. E aí a gente observa que quando a gente tem exercício físico,
No músculo, a gente pensa de força, mas o aeróbico também pode contribuir, não na mesma magnitude, mas também contribui. A gente observa uma melhora, por exemplo, da inervação e da regeneração desse músculo. A gente vai ter menos aqui tecido adiposo intramuscular, né? A gente vai conseguir utilizar mais esses depósitos para que esse músculo contraia bem e funcione bem. A gente vai ter mais proteínas e vai ter melhores propriedades contráteis. Por quê? Porque o nosso músculo vai ter mais qualidade. A gente vai utilizar mais essa glicose e vai ter uma melhor sensibilidade à insulina. Então, o exercício ele acaba beneficiando o organismo como um todo. E hoje a gente sabe que muitas dessas respostas vêm da comunicação que o músculo consegue estabelecer com outros órgãos e tecidos. Pessoal, eu agradeço bastante ao ciclo de palestras pelo convite, agradeço ao NIP, agradeço ao LIFE, que é o nosso laboratório de investigação, né, do exercício físico e de envelhecimento, que a gente tem lá, o nosso grupo de estudos, com um pessoal muito bacana que está trabalhando muito. Agradeço ao professor Rafael, que está junto comigo no grupo, agradeço ao Brain Team do Laboratório de Treinamento de Força na USP, ao CEMEP, que é o Laboratório de Fisiologia Celular e Molecular de Exercício, onde eu também atuo. Agradeço à FAPESP por permitir os nossos trabalhos, ao CNPq, e agradeço a vocês que conseguiram ficar comigo até agora. Obrigada, pessoal.